A partir de agora, você vai ouvir o programa Destaque PB, a sua revista eletrônica. Linaldo Guedes. Em Cajazeiras, 14 horas. Março de 2025. Está começando pela Rádio Alto Piranhas o programa Destaque PB. Confira o que foi destaque durante a semana em Cajazeiras, Paraíba, Brasil e no mundo. Governador nomeia Alana Galdino para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Mas o Ministério Público de Contas pede suspensão da nomeação da filha de Adriano Galdino para o TCE. Eduardo Bolsonaro anuncia que vai se licenciar do mandato de deputado para não ser preso. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro jura de pé junto que não fugirá do país. CCJ do Senado decide sobre pena mais rígida para torcedor que brigar em eventos esportivos. Ainda no esporte, Copa do Nordeste, o Souza vence o Fortaleza e entra no G4 do Grupo A do Nordestão. Vini Júnior brilha, Brasil vence a Colômbia e sobe na tabela de classificação das eliminatórias. Receita Federal começa a receber declarações do Imposto de Renda 2024. Chamegão Cultural 2025 será de 6 a 26 de junho, com festivais de música e quadrilha, mostra de dança e shows musicais. João Azevedo anuncia 34 milhões em editais do ICMS Cultural, Caminhos dos Engenhos e Patrimônio Histórico. Prefeitura de Cajazeira inicia campanha Imposto de Renda Solidário 2025. PP aprova federação com União Brasil na Paraíba. Agnaldo Ribeiro e Efraim Filho podem ficar do mesmo lado. TCE realiza auditoria coordenada em 103 creches para verificar políticas públicas na educação infantil. Prefeitura de Cajazeiras acelera preparativos para a Feira da Mulher Empreendedora. O WhatsApp já representa 26% do faturamento com delivery em bares e restaurantes. Livro Paraíba Colonial terá segunda edição, revista e ampliada pela Arrebação Editora. Em entrevista, a secretária Léa Silva fala sobre as políticas públicas para as mulheres em Cajazeiras. Também em entrevista, a escritora Maria Valéria Rezende fala sobre a Biblioteca Comunitária de Cajazeiras, que leva o seu nome. O programa Destaque PB tem produção e apresentação de Lenilson Oliveira e Linaldo Guedes, com participação de Suênia Souza. A operação de áudio é de J. Tibério Carolino. A direção de programação de Francisco Dias. A direção geral é do professor José Antônio de Albuquerque. O Destaque PB está no ar. Linaldo Guedes. Lenilson Oliveira. Boa tarde, Tibério. Boa tarde, Lenilson. Boa tarde, professora Léa, secretária, vereadora, que já se encontra aqui nos estúdios. A gente daqui a pouco fala com a nossa secretária. Estamos iniciando mais um programa Destaque PB, uma semana quente, cheia de informações importantes, e eu começarei o programa sabendo qual é o destaque de Lenilson essa semana. Boa tarde, Lenilson. Boa tarde, Linaldo, professora Léa, minha professora. Prazer recebê-la aqui no nosso programa, na nossa bancada. Amigo Conrado, que já tivemos o prazer de trabalhar juntos, tanto em rádio como na prefeitura, na assessoria. Ronaldo também, que nos acompanha, que é sobrinho da professora Léa. Muito obrigado pela presença de todos. E boa tarde a você que está em casa nos ouvindo nessa nossa revista semanal de informações e análises. E eu começaria esse programa de hoje
destacando o anúncio por parte da prefeita Corrêa Delfino do Chamegão Cultural 2025, que acontecerá de 26 a 28 de junho, com festivais de música e quadrilha, mostra de dança e shows musicais. E já deixando a nossa torcida para que, como o carnaval, como o planejamento que foi feito com o carnaval entre final de fevereiro e início de março, também o Chamegão de Cajazeiras, que é uma festa tradicional, talvez mais tradicional do que o próprio carnaval, como bons nordestinos que somos, bons paraibanos, bons sertanejos. E aí fica a torcida que com o planejamento, que o planejamento, na verdade, da gestão se repita e o Chamegão de Cajazeiras, nascido há mais de 30 anos pelas mãos do então prefeito Vitoriano de Abreu, tendo continuidade nas gestões subsequentes, também chegue em 2025 repleto de sucesso, resgatando os festivais de quadrilhas, as mostras de dança típicas, com certeza as comidas típicas, que sempre foi também uma marca grande das nossas festas juninas, e anunciando também, a gestão municipal anuncia também que haverá um festival de músicas forrozeiras, também um resgate importante. A gente lembra que antigamente é realizado em Cajazeiras, promovido pela Rede Paraíba de Televisão, um grande festival, uma das eliminatórias do festival, que a grande final era realizada, e ainda eu acho, realizada em Campina Grande, no maior São João do mundo. E a premiação para o Festival de Cajazeiras vai girar em torno de R$10 mil e acontecerá em 2 eliminatórias. Então você que é forrozeiro, você que é músico, já pode começar a preparar a sua música para se inscrever no Festival de Música Forrozeira de Cajazeiras 2025. E tô me tendo nos botões da baixaria, e tô me falo se abrindo, se fechando, todo mundo balançando o pé amanheceu. Liminaldo Guedes. Pois é, Lenilson, só uma informação, o festival que você cita aí da TV Paraíba era o Forró Fest, que não existe mais, que não existe mais, ele foi extinto pelo próprio Grupo Paraíba de Comunicação já faz uns 3, 4, 5 anos por aí. Mas meu destaque, Lenilson, é esse moído todo envolvendo o Tribunal de Contas. Se a gente se lembrar, a doutora Paula fez já há algum tempo, tinha feito um pronunciamento defendendo que o Tribunal de Contas não ficasse restrito só aos homens e também tivesse uma mulher como conselheira do tribunal. Isso de fato tá para acontecer ou não, né? Ninguém sabe se vai acontecer, né? Agora, talvez não tenha sido do jeito que a doutora Paula imaginou, né? O Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa tinha direito a uma indicação, que inicialmente seria o deputado Tião Gomes, que estava pleiteando essa vaga, esse cargo. Tião Gomes desistiu e Adriano Galdino indicou sua filha, Alana Galdino, que é advogada, mas não tem OAB, né? Então ninguém sabe como é que vai acontecer isso. No Tribunal de Contas, o relator é o conselheiro Nominando Diniz, do processo. A eleição já foi, a indicação dela já foi aprovada pela Assembleia e referendada pelo governador, já publicada no Diário Oficial do Estado, mas o Ministério Público de Contas está entrando na Justiça, questionando os critérios para a indicação de Alana Galdino, e ninguém sabe no que isso vai dar. Se realmente vai ser confirmada a nomeação dela, porque oficialmente ela já está nomeada, né? Falta, em tese, o Tribunal de Contas marcar a data de posse, essas burocracias normais. Mas como está esse moído todo aí de entrar na Justiça, de Ministério Público pedir impugnação dessa eleição, e ainda tem um relatório do conselheiro Nominando Diniz, pode ser que mude alguma coisa, vamos ver, né? Então, a expectativa é se realmente vamos ter pela primeira vez uma mulher como conselheira do Tribunal de Contas. Mas, repito, ela é advogada, mas não tem a OAB. E ela, no relatório, na ficha de inscrição, no currículo dela, parece que ela coloca que era médica, mas ela não concluiu ainda o curso de medicina. Então é um negócio meio complicado aí, né? Ninguém sabe
o que é verdade ou não, mas isso são informações que estão circulando na imprensa. 14 horas e mais 9 minutos, meu caro Tibério, vamos ao nosso boletim da Ribação Editora com a Suênia Souza. Suênia Souza. Boletim Arribação. Vem aí a segunda edição revista e ampliada do livro Paraíba Colonial, Guerras, Resistências Indígenas e Domínio Imperial, de Lúcio Flávio Vasconcelos. A obra busca resgatar a luta de resistência dos povos originários da Paraíba durante o período colonial. Por várias décadas, seus guerreiros lutaram bravamente contra o domínio imperial, aliando-se com franceses, holandeses e muitas vezes com os próprios portugueses. A Arribação Editora vai publicar uma coletânea reunindo os melhores poemas de Jorge Elias, poeta capixaba. Tratado da Última Pele, trará poemas selecionados de diversos livros do autor, que é médico e reside em Vitória, Espírito Santo. Baú de Pássaros e Rimas, de Jean Pereira de Castro, é mais um livro da Arribação que está em fase final de edição. O autor é natural de João Pessoa e publica, assim, sua primeira obra literária. A capa terá a assinatura de Leonardo Guedes. Faça você também seu livro com a Arribação e venha voar conosco. Ok, Suênia, valeu aí as dicas da Arribação. A gente vai ter daqui a pouquinho, agora mesmo, a gente vai antes de começar a entrevista com a professora Léa, a gente vai ter uma entrevista rapidinha, não é longa a entrevista, com a escritora Maria Valéria Rezende. Valéria esteve aqui em Cajazeiras semana passada, participando da inauguração da biblioteca comunitária que leva o seu nome, lá no bairro São José, na zona norte da cidade. Valéria é uma das maiores escritoras em atividade hoje no país, já ganhou prêmios Oceano, Jabuti, Casa de la América de Cuba. É uma autora que transita bem na literatura infantil, no romance, enfim. Inclusive ela chegou a publicar com a Arribação o livro infanto-juvenil Vovó Também Sabe Voar. Ela publicou esse livro com a gente durante a pandemia. Vamos ouvir agora a conversa que tivemos com Valéria durante essa estadia dela aqui em Cajazeiras. Estamos aqui com a escritora Maria Valéria Rezende, que está aqui em Cajazeiras, participando, prestigiando a inauguração da Biblioteca Cultural, que leva o seu nome aqui no bairro São José, na zona norte da cidade. Valéria, qual a importância de equipamentos culturais como esse, localizado, por exemplo, a gente está aqui num bairro de periferia de Cajazeiras, né? Olha, qual a importância que você vê, você que trabalha há muito tempo com comunidades de base, viajou o mundo fazendo isso. Olha, eu acho fundamental. Eu tenho estado refletindo esses dias todos, que já faz 4 dias que eu estou percorrendo a Paraíba e a parte do Ceará, do Cariri. E uma das coisas que eu vim de carro, desde João Pessoa, atravessando a Paraíba todinha, né? E uma das coisas que me marca, me impressiona, é como materialmente a Paraíba mudou e progrediu. Dá uma impressão de prosperidade quando a gente olha para a paisagem. Por exemplo, eu vim de João Pessoa até aqui, procurando uma casinha de taipa e palha, não tem mais nenhuma. É tudo de tijolo e telha. E o comércio, tudo isso dá uma impressão, uma sensação de crescimento econômico, e é real, entendeu? Então, eu penso que... Você veio para Paraíba em 76, eu vim para Paraíba em 76. E você viu que o mundo mudou muito. O mundo aqui mudou aqui. A zona rural. Exato, a zona rural. Então... E isso também é efeito de toda uma mudança tecnológica. Esses últimos 20 anos é uma coisa incrível, né? E aí... Mas mudança de comportamento também, as pessoas mudaram. Exatamente. Muito.
As pessoas mudaram muito e uma das coisas mais graves, que é recente, porque começou, é efeito da tecnologia do celular, que tende a fazer você se isolar dos outros, porque o celular vai responder, através do celular você vai encontrar respostas para as suas aspirações e seus desejos. E por outro lado, com a pandemia, que nos obrigou a nos isolarmos, isso foi agravado. Então, a gente pode estar materialmente muito mais satisfeito com alimentação, com moradia, com tudo, mas a gente não é só isso. A gente precisa do outro, a gente precisa da comunicação, a gente precisa do afeto. E isso foi muito prejudicado, tanto que há pesquisas aí demonstrando que o grau de ansiedade, o número de suicídios e tentativas de suicídio aumentou enormemente. E eu acho que a arte é a grande resposta e uma forma de usufruir da arte que nos ponha juntos. Então, por exemplo, uma biblioteca comunitária num bairro, onde você não vai só se encontrar com os livros, você vai se encontrar com os outros leitores, você vai poder comentar, são espaços de vivência em que a gente renova a pujança da vida humana e a alegria de existir. Eu acho que a gente hoje tem que se organizar e se mobilizar. E hoje é muito mais através dessas necessidades subjetivas e da arte. A arte vai nos unir. Já que a reivindicação de uma escola na esquina não tem mais sentido, porque já tem a escola na esquina, né? Antes o povo se organizava para reivindicar coisas básicas, essenciais, que hoje estão em grande parte resolvidas. Mas tem essa outra enorme carência, que é a carência de vida comum, de simpatia. Simpatia no sentido mais profundo, de sentir juntos, né? Valéria, você está vindo do Cariri Cearense, daqui vai para Souza, e você tem viajado o mundo todo, Brasil todo principalmente. O que você acha que mudou no Brasil pós-pandemia e pós esse governo que a gente viveu, o desgoverno do ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu acho justamente, é isso que está me preocupando, que a pandemia com o Bolsonaro, tudo isso junto, e mais o crescimento acelerado dos recursos tecnológicos, produziu um momento que, se a gente não fizer alguma coisa para corrigir isso, leva ao isolamento das pessoas. Por exemplo, uma coisa que eu noto, que eu gosto muito de lidar com criança, né? Hoje, por exemplo, estou feliz de estar aqui numa biblioteca para crianças, vou fazer uma oficina de poesia com as crianças, é uma maravilha para mim. Mas é incrível, por exemplo, eu percebi que tem muita criança que não sabe brincar. Eu até estou tentando, com alguns amigos, fazermos um manual de brincadeiras. A criança não sabe mais jogar barra-manteiga, ou jogar queimada, como é que chama? Tem vários barra-bandeira, queimada. As crianças não sabem brincar. Hein? Amarelinha, né? Amarelinha, como a gente brincava. A gente brincava na rua. A gente, para brincar e se divertir, a gente só precisava de um pedaço de rua, eu vi um vídeo, carvão para riscar a amarelinha e pronto. Isso, eu vi um vídeo interessante que eu achei massa. Um dia desse na internet, alguém pega e faz um desenho da amarelinha no meio da rua, né? Não sei se... E aí entra, né? E fica uma câmera escondida filmando. E todo mundo que passa, para e vai pular na amarelinha. Os adultos, né? Porque as crianças não sabem. Isso, então temos que ensinar as crianças, temos que fazer amarelinha e pular para as crianças aprenderem. Eu estou com uma esperança com esse decreto agora de que proíbe os celulares dentro das escolas. Sim. Porque aí é a grande chance, talvez, de, pelo menos na hora do recreio, alguém recuperar as brincadeiras, que as crianças, que sobretudo porque o divertimento através do celular,
ele é individualizante, ele prende a pessoa e a faz esquecer o resto da humanidade. É o contrário que a gente precisa fazer. E eu estou com muita esperança. E a criança é muito lúdica, né? A fase mais lúdica do ser humano é na infância. Exatamente. Né? Mas, por exemplo, se você fica dizendo para ela que ela vai se divertir com o celular, que ela não tem que pensar nada, fazer nada, é só com o dedinho ficar catucando num cantinho, tem um bonequinho que fica pulando no lugar dela. Não, isso daí não pode ser mais. Não pode ser mais. Eu vejo, por exemplo, eu vejo que tem crianças hoje, é uma das estatísticas estarrecedoras. Crianças com pressão alta, com diabetes, a quantidade de crianças obesas. Quando eu era criança, não existia criança obesa. Uma vez chegou na nossa escola uma criança que tinha um problema de saúde e a diretora da escola reuniu a turma onde essa menina ia entrar. Dizia, olha, vem uma coleguinha nova, que não foi colega de vocês desde o jardim. Então vocês recebam muito bem, para ela não ficar triste de saudade das amiguinhas que ela tinha na outra escola, na outra cidade. E tem uma coisa, é uma menina gorda. Não falem nada da gordura dela, porque isso, ela é gorda porque ela tem um problema de saúde, mas já está se tratando, vai ficar boa. Mas não falem nada para ela não ficar triste. Ou seja, era tão raro uma criança gorda, obesa, que era preciso a diretora da escola nos dar conselho a respeito, entendeu? Hoje é uma coisa impressionante. Então, a gente, é uma questão mesmo de salvar a humanidade, viu? Salvar no sentido mais concreto, né? Não deixar morrer antes da hora. Valéria, para não tomar muito seu tempo, você é uma escritora já premiadíssima nacionalmente e até internacionalmente, em várias áreas, romance, literatura infantil, juvenil, enfim. O que tem de novo vindo de Maria Valéria Rezende na literatura Olha, nacional? O que você tem? Algum romance? Eu tenho 4 romances começados que eu não sei se eu vou conseguir acabar. Porque quando eu tenho uma ideia e que a voz narrativa me aparece, eu tenho que escrever logo para não perder. Mas aí eu faço 20, 30 páginas e não consigo continuar porque eu tenho que fazer outras atividades. Porque livro de direito autoral não paga a conta, né? Então, é uma coisa... Mas você pode dar uma dica de pelo menos um tema de um desses livros? Olha, tem um do qual eu já te falei algumas vezes que eu estou fazendo uma brincadeira. Chama-se Memórias Póstumas de uma Anônima. Então, uma mulher que se encontra, de repente, numa véspera de São João, no caixão dentro da funerária e ninguém, porque na véspera de São João ninguém vai no velório dela. E no dia seguinte também vai ter ninguém, que está todo mundo de ressaca do forró. Então ela diz, o que eu vou ficar fazendo aqui? A única coisa que eu posso fazer é aproveitar essas pranchetas aí, cheias de papel para ensinar o nome, e fazer o que eu passei a vida toda planejando fazer e nunca fiz, que é escrever um livro. E aí ela começa a contar todos os livros que ela pensou em escrever e não escreveu e por que não escreveu. E aí eu estou brincando um bocado com uma série de questões estranhas e diferentes e que estão aparecendo no mundo literário hoje no Brasil. Eu queria fazer um livro que desse um escândalo danado, que fosse proibido, censurado, porque aí vendia muito, né? E aí eu poderia ficar tranquila, só acabando de escrever os outros. Voltamos a apresentar Destaque PT. Destaque PT. 14 horas e mais 23 minutos. Antes de começarmos a conversa com a professora Léa, vamos, meu caro Tibério, ao primeiro bloco dos nossos apoios com a Suênia Souza. Gráfica Ideal. Instalada há 25 anos por Cleonácio Gomes Feitosa, a Gráfica Ideal se destaca em toda a região pela alta qualidade dos serviços de impressão. A Gráfica Ideal sempre está focada na modernização dos seus equipamentos para melhor atender a sua clientela, com serviço qualificado e de alto nível. A Gráfica Ideal está localizada na rua Sebastião Bandeira de Melo, 99, Centro de Cajazeiras. Livraria Arribaçã.
O seu encontro com a leitura de qualidade é na Livraria Ribaçan. Além de todo o acervo da editora, a Ribaçan, na livraria, podem ser encontrados livros de todos os gêneros, como romances, contos, crônicas, poesia, filosofia, religião, infantil, entre outros. É também a livraria com mais obras disponíveis de autores de Cajazeiras e região do Alto Sertão Paraibano. A Livraria Ribaçan está localizada na Avenida Felizmino Coelho, centro de Cajazeiras. E o leitor pode escolher seu livro no site da editora e encomendar pelo telefone 83993525380. Credence. Cajazeiras e região contam com a Credence, empresa simples de crédito conceituada como um novo modelo de negócio. A Credence oferece produtos financeiros para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Faça-nos uma visita e solicite seu empréstimo, antecipação de recebíveis ou financiamento com as melhores condições do mercado. A Credence fica na Travessa Enéas Bezerra 50, na lateral do Colégio Dom Moisés Coelho. Atendemos também pelos números 83991795070. Linaldo Guedes. Ok, agora sim, agora vamos começar a conversa com a secretária Léa Silva, vereadora também de muitos mandados aqui em Cajazeiras, e professora, enfim, uma pessoa qualificadíssima aqui em Cajazeiras. Boa tarde, Léa, seja bem-vinda ao Destaque PB. Boa tarde, né, a toda Cajazeiras, a todas as mulheres, né, da gestão, no comando a nossa prefeita Corrinha Delfino, nossa deputada Paula, porque é uma parceira, as secretárias. Boa tarde, povo de Cajazeiras. Me permita cumprimentá-los, né, assim, de uma forma bem carinhosa, meu querido Lenildo, ex-aluno, Lenilson, ex-aluno, Lenildo. Linaldo, é porque são tantos lins lá, né? Desde lá em casa, Linaldo, Lenilson, Lenildo, todo mundo. Só tem Fátima, né? Fátima, que não é do. Ia dizer, Nonato, que não tem o L, né? Exatamente. Meu querido Tibério, um prazer renovado reencontrá-lo. Seu pai sempre foi um grande companheiro. Saudar o professor Zé Antônio, né, o presidente e diretor desta casa, até pelo espaço que a gente sempre ocupa aqui. Me sinto muito à vontade para conversar com vocês, né? Eu diria que a nossa história em Cajazeiras começou através de Nonato e de a jornalista Lena Guimarães, né, que Nonato foi uma pessoa que abraçou muitas causas, como se eu estivesse vendo agora o cantinho do jornal A União. Sim, ele foi da sucursal. Sim, da sucursal aqui, era um cantinho ali, ao lado. Era na Praça dos Carros, não era ali? Não, o cantinho mais lindo. Você era menino, né? Era exatamente aonde hoje tem um restaurante de Sheila, da minha amiga, das madrinhas de Cajazeiras, né? Sheila e Ana. Onde foi o Bradesco. Sim. Era lá. E lá era um encontro muito da gente discutir os problemas de Cajazeiras. Lena, uma guerreira, né? E Nonato era uma pessoa... um homem muito fino, muito educado e muito cuidadoso com as causas de Cajazeiras. E ali, muitas das vezes, nós fazemos reuniões ali na sucursal, e aí vinha a turma, né? Gutenberg, o Wilson Furtado, que eram, assim, um leque de pessoas boas, Josival, né? A Jamilton, que já estava começando a militar, os irmãos dele todos. Aquele era era aquele da Alto Piranhas? Trajano, não,
Ribamar era dessa época também, Ribamar Rodrigues. Zé Ribamar. Zé Ribamar. Então, Zé Ribamar foi meu aluno, né? Colégio Estadual, quer dizer, essa meninada, né? Que hoje já são uns rapazinhos, eles foram meus alunos. Eu só não fui professora de Nonato. Nonato estudou no estadual. Sim, também. mas aí, peraí, rapaz. Eu vim mais pra cá. Um pouquinho mais. Eu vim mais pra cá. Era a turma de ouro do Colégio Estadual, do qual também eu sou oriundo e tive a honra de ser seu aluno. Mailé, vamos começar. Eu queria que você começasse fazendo um resumo, um balanço das atividades da sua parte durante esse mês da mulher, porque não é só o 8 de março que se comemora o Dia Internacional da Mulher, mas tem atividades durante o mês todinho e vem acontecendo desde antes do dia 8 e vem acontecendo até agora. Você podia fazer um resumo do que foi mais E o importante? que ainda tem programado até o final do mês? Primeiro que tudo, eu gostaria de dizer que, assim, a gente assumiu essa secretaria e desde que nós entramos lá, a nossa preocupação foi cuidar, foi acolher a mulher de forma diferente. Nós assumimos no dia 2, a partir do dia 3, nós fomos cuidar imediatamente de um ambiente onde todas... Teve primeira mudança de sede, né? Foi a mudança da sede e uma sede de forma acolhedora, que este também é um pensamento da prefeita. E, quer dizer, fora um mês para a gente se instalar, de fato, né? Estamos ali, eu sei que a rua lá, o nome é Arquimedes Gomes, mas Cajazeiras tem disso, tem a rua, mas tem, vamos dizer assim, um apelídio. Aí, o apelídio fica mais, né? Ali, na Vila do Bispo, do lado da cadeia, do presídio feminino. Assim todo mundo sabe onde é. Sabe onde é, a Vila do Bispo, vizinho aonde era a casa de Padre Alberto. Quer dizer, a gente procurou levar para o centro e para próximo às comunidades Cristo, Esperança, Capoeiras e o centro da cidade, né? Está bem localizada. Está bem localizada, então a gente consegue atender todas as comunidades rurais, é um ambiente espaçoso. Quer dizer, você sabe que o processo de mudança é bem complicado. Aí vem a adaptação. Aí a adaptação imediata, chega o mês de março, que é dedicado às mulheres, que também é dedicado ao câncer o câncer de útero. Tá certo? Então a gente está passando por todos esses processos. E estamos procurando fazer um acolhimento esse mês, assim, bem geral. O quê? O 8 de março, o falar de março. A gente falou na feira, né? Caminhando pela feira para a gente chegar perto da mulher rurícola. A gente saiu da feira, mas a gente está indo ao presídio feminino discutir com aquelas mulheres que, por mais que estejam ali naquele ambiente, mas são carentes do acolhimento. Nós tivemos já encontro com as mulheres da Polícia Militar, que são importantíssimas na segurança e nesse processo que a gente vive, e a gente fez roda de conversas com psicólogos, que todos nós estamos precisando, né, deste aparato, né? Vamos trabalhar com as mulheres da Polícia Civil. Aí você diz, por que você está pontuando essas situações? É porque nós precisamos chegar perto delas. A comunidade é mais humilde também. E nós temos já também a Secretaria de Promoção Social, que está ali assistindo também. A gente é bem parceiro. Temos as políticas públicas sociais, né? E vamos buscar agora políticas públicas mais importantes para a Secretaria da Mulher. Nós implantamos e fomos literalmente o primeiro município
O projeto antes que aconteça, né? Que João Pessoa, por exemplo, ontem, juntamente com a ministra e ministro, já lançou a Sala Lilás. Nós estamos, inclusive, viajando amanhã, porque segunda-feira haveremos de participar também de um evento aonde nós estamos indo, Cajazeiras, pactuar com o governo do estado a dignidade, o projeto Dignidade Menstrual, tá? Porque a gente quer inserir, inclusive, as mulheres trans, que elas usam, né? Elas usam né? O absorvente. E a gente está indo procurar outro pacto, que nós já temos uma parte das ferramentas, e eu vou buscar. Porque eu acho que a gente precisa da dignidade da mulher através do trabalho. Queremos fazer cursos profissionalizantes, mas buscando imediatamente colocá-las no mercado de trabalho. Nós queremos e nós estamos assistindo mulheres violentadas através do CRAM, tá? Mas essas mulheres, elas passam por nós, elas conversam com a assistente social, ela vai com a advogada, com o psicólogo, a advogada que encaminha a justiça, a polícia, o Ministério Público. Só que quando termina esse processo, infelizmente ela volta para ao mesmo convívio, tá? Ela vai habitar no mesmo local que ela está, sendo psicologicamente estrupada, tá? Ela está sendo humilhada, ela está sendo espancada. E aí a gente está querendo buscar essa mulher para dar a ela um empoderamento. Porque ela só volta porque ela tem um filho que depende do cartão Bolsa Família, que inclusive às vezes é dela, que está com o marido, que faz uso de forma diferenciada. Mas ela precisa voltar, porque lá é este ambiente. Então a gente está querendo ver se a gente muda essa dinâmica. Uhum. E é esse o nosso projeto. Secretária, hoje, inclusive, o Destaque PB publicou uma matéria sobre um projeto que está sendo votado lá no Congresso, e deixa eu ver aqui, até o relator é Sérgio Moro, fiquei até surpreso. Eu vi. O relator é Sérgio Moro. Eu vi. Aí, deixa eu olhar aqui o projeto. Aumentar a pena. Isso. Aumentar a pena. Mais rigor. Mais rigor, inclusive em relação à violência contra a mulher, inclusive com confisco de bens de quem for responsável, for provado, lógico, né? Isso depois de julgamentos, essas coisas todas. Como é que a Secretaria aqui em Cajazeiras tem atuado no sentido de amparar essas mulheres que são vítimas de violência? A gente, infelizmente, por mais campanhas que são feitas no Brasil todo, né? De todos os governo federal, governos estaduais, governos municipais, mas a violência contra a mulher continua muito forte, né? O feminicídio continua muito forte no Brasil, e aqui no Sertão não é diferente. Não é diferente. Então, como é que a Secretaria das Mulheres aqui em Cajazeiras tem atuado no sentido de amparar ou ajudar essas mulheres que são vítimas de violência, não só violência física, né? Que tem a violência psicológica também, que é tão cruel quanto a física, às vezes, né? A mulher, todas elas, todas as classes sociais, ela vive a violência psicológica. Todas. A gente sai do trabalho,
A gente sai do trabalho, a gente vai para casa, e aí eu me incluo. A gente volta para ser a doméstica para botar a mesa para o macho. Tá? Botar a mesa. Isso é cultural. Isso é cultural. Ele passou na casa que ele viveu o amor, que ele, né? Porque, segundo informações, o amor está fora porque o amor não cobra. Né? Não vai dizer, olha o boleto, olha a escola do menino. Aí muitas das vezes está no barzinho, onde tomou a cerveja, eu estou dizendo, amor. Amor é fora de casa. Quando ele chega, ele é o macho. A gente tem que colocar a mesa, a gente tem que ouvir o grito que a camisa está mal engomada e por aí vai. Então... Arrumar a toalha por não, olha, aí, enfim. Então, essa cultura, ela existe. Minha irmã que fala muito isso. Aí, dificilmente a gente vai conseguir acabar com esse tipo de violência. Tá certo? Esse projeto de Sérgio Moura, eu vi que ele é o relator, agora ele deveria também ter aumentado e ter criado toda essa situação aí para os estupradores, que ficam também debaixo dos paletós e do poder. E que vai passar um dia na cadeia, aí volta, tá certo? E fica dentro da sociedade como se nada tivesse acontecido. E muitas das vezes o estupro é de vulneráveis. Porque estupro com as adultas, mulheres adultas, existe, mas com adolescentes, é pequena infância, enfim, e que esse estuprador, ele está dentro de casa. Muitas das vezes, é o parente, ele está dentro de casa. Ou ele está no trabalho, aonde a mulher está. Tudo isso está sendo muito complicado. Mas aqui em Cajazeiras, a gente, primeiro, as mulheres que são violentadas e que a gente tem que dar o acolhimento mais forte, a gente não pode expô-las. Então a gente não pode divulgar. Era isso que eu queria entrar nessa seara do acolhimento. Salvo engano, as secretarias, tanto estadual quanto as municipais, não, se eu estiver errado, me corrija, elas têm um espaço de acolhimento que não é revelado onde fica. Não. Né? Cajazeiras está com esse espaço para acolhimento físico dessas mulheres? É porque as casas de acolhimento, elas não podem ficar na cidade da mulher que foi violentada. Então, assim, tem locais no estado e os encaminhamentos são feitos. Só não são ditos para onde, tá certo? E nem números. Infelizmente, porque o macho, né? Porque aí, homem, eu acho tão delicada a palavra homem, mas macho é o estuprador, macho é o que violenta, isso aí é o macho. É o predador, né? É um predador. Esse aí não pode sonhar nada. Então, infelizmente, a gente não pode dizer. Mas, inclusive, eu vou até aproveitar para fazer essa fala, porque nós estamos prestando, através do município, numa parceria com a Faculdade de Santa Maria, uma caminhada de mulheres de Cajazeiras, que estarão no dia 27, em João Pessoa, para presenciar o júri da nossa querida Jéssica, que foi assassinada lá. E aí eu queria dizer que estamos envolvidos enquanto Secretaria, CRAM, Faculdade de Santa Maria, Marcha para as Mulheres, né, porque a gente sabe que Cajazeiras é uma cidade bem organizada no sentido de organismos para a assistência à mulher. E a gente tem tido esse acolhimento também, tá certo, a esses organismos. E só para fazer uma fala aqui que é importante. A secretaria não é só secretaria públicas para as mulheres. É também a secretaria, ela é pública das mulheres
E diversidade diversidade humana. E aí inclui os gays, travestis, Sim, há uma gerência, há gerências, né, que são incluídas nesta secretaria, e a gente tem também esse espaço, né? Tem também a gerência, além da gerência, nós temos também a questão da negritude, a outra gerência, que a gente trabalha com esse pessoal. E assim, eu estou corrigindo, porque geralmente a gente só fala que ela tá certo, mas é para a diversidade. Uhum. E estão todas envolvidas lá na secretaria. Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e Diversidade Humana. Porque já vem desde o Ministério, né, que fora criado, que assim, a Secretaria Estadual e as municipais. Uhum. Mas a gente fala muito que ela é da mulher, mas até acaba com isso, né? A gente tem que envolver a diversidade. Sim. Secretária, você está assumindo uma pasta, assumiu a pasta da secretaria, numa gestão em que é comandada por duas mulheres, né? A prefeita Corrinha Delfino e a vice-prefeita Cristiana Araújo, e numa campanha que teve um apoio de outra mulher muito forte, que foi a doutora Paula. Como é que você vê a perspectiva de programas sociais, enfim? Inclusive vai ter aqui, eu já queria que você aproveitasse e falasse também da Feira da Mulher Empreendedora que vai ter agora aqui em Cajazeiras, né? Como é que você vê isso tudo dentro de um contexto de uma gestão que é administrada por mulheres? É porque estava no tempo da gente chegar até aí, né? Realmente foi uma campanha, primeiro, machista, né? A gente sofreu muito, né? Todas nós passamos, inclusive eu, né? Indo para um 10º mandato, né? Que eu vivi 9 mandatos sofrendo no sentido machista da coisa, mas não, isso não me intimidou. Tem um cidadão, ou 2 cidadãos, ou 3 cidadãos em Cajazeiras que me perseguiu psicologicamente, e também foi muito cruel comigo, porque se trata de ex-alunos. Esses eu estou judicializando e eu não vou perdoar, porque os gritos deles como machos para me intimidar fora literalmente na porta da minha casa e da minha família. Esses eu não vou perdoar. São políticos? Também. Mas está judicializado. Uhum. As mulheres todas, nesse contexto, nós passamos por dificuldades. A nossa prefeita. Mas se você observar, e quando a gente vai chegar na feira, a professora Corrinha, e eu também tenho que ressalvar aqui a história do ex-prefeito Zé Aldemir, que sempre teve o cuidado de colocar as mulheres, né, no contexto da gestão municipal. A gente não pode bem lembrado. Não posso negar isso. A própria Corrinha veio da gestão. Veio da gestão e havia já secretárias mulheres. Isso. Né? A gente tem que fazer, eu sou muito Branquinha e outras, isso, né? Aí a gente hoje agradece a ele. Eu também faço essa gratidão a Denise, que já vinha também fazendo esse meio campo para que a gente pudesse já inserindo mais mulheres. Inserindo mais mulheres. Mas agora, Corrinha também fez esse gesto junto com a doutora Paula, né? E eu estou aqui, não por minha vontade, mas foram eles que discutiram, porque eu já estava, né, com a minha botinha de... né, quietinha lá em casa, tentando cuidar dos netos, de filho, né, enfim. Mas eles me convocaram e eu diria a Cajazeiras que eu não fujo à luta, enquanto o meu pulso, né, Pulsar. tá certo? E meu vício é Cajazeiras.
Meu vício é Cajazeiras. Daí nós estamos, a feira da empreendedora, nós somos só parceiras. Isso. Porque a outra secretaria, de uma mulher forte, desenvolvimento econômico, né? Que é uma menina maravilhosa, né? Tem um respeito. Ela passou por esta secretaria que eu estou hoje, né? Fez a sua parte. Então, você veja, é um leque de mulheres. Eu acho que até um arco-íris daqui a pouco. E nós temos a responsabilidade de amar a mulher mais bonita, mais inteligente, mais cultural, que é Cajazeiras. Essa é a mulher que merece tirar o chapéu de verdade. Cajazeiras vive um protagonismo feminino muito forte, né, desde esses últimos anos. Professora, a senhora também, claro, a gente conhece a sua história, no Legislativo, já por esses 9 mandatos consecutivos na Câmara Municipal. E também já havia passado por outros cargos do Executivo. E aí a minha pergunta, eu que lhe acompanho como amigo, como ex-aluno, como jornalista também, a diferença que a senhora sente ou está sentindo, agora que está, de fato, uma secretaria forte, de protagonismo, a diferença entre estar sentada lá junto aos outros pares da Câmara Municipal, outros 14 pares, e o Executivo, com o poder de executar, de fomentar e movimentar na prática, ao invés de só legislar, só reivindicação, enfim. Assim, meu querido Lenildo, eu acho que eu já nasci desbravando os desafios, né? Minha mãe negra, solo, de comunidade. No período do preconceito de verdade, do preconceito na escola, né? Do bullying, né? Eu era chamada a muriçoca, mas assim, sempre fui muito acolhida pelos meus colegas do Jardim da Infância, porque eu sempre procurei estudar mais, porque eu não tinha outra saída. Aí eu acho que essa coisa de estar sempre presente, com esse olhar, ou no Poder Legislativo, ou no Executivo, 2 coisas eu procurei ter. A força, me empoderar diante dos machos, por onde passei. E não é fácil, né? Não. Eu acompanhei vários embates seus na Câmara. E aí a demonstração de força, o emparelhamento com, como a senhora diz, o macho. O macho, né? predador. Assim, foi porque eu já nasci, né, nessa luta. Né? Eu já nasci nessa luta. Foi uma dificuldade enorme. Agora, nunca me vitimizei. O diferencial talvez seja esse. Nunca me vitimizei. Eu busquei, eu desafiei. Tudo na minha vida foi um desafio. Aí, quando você diz executar, aí você tem que ter, vamos dizer, enérgico para salvar o seu CPF. Sim. Tá certo? Você tem que falar alto. Às vezes é preciso, né? Eu falei alto com o ex-governador, onde eu era secretária de Estado e da Casa Civil, e eu preferi até ser demitida, e agradeço a Deus, porque talvez e assim, tem um maior respeito com a pessoa do governador Ricardo Coutinho. Porque eu seria ingrata, porque ele me deu um espaço 2 vezes. Uma na FAC, aonde eu consegui, quer dizer, me tirou de Cajazeiras 2 vezes, né? A FAC, com a doutora Denise, eu cheguei a conhecer quase o estado todo. E era uma coisa que me satisfazia, que era trabalhar com um projeto
de acolhimento, de dar comida, o pão e o leite. Uhum. Né? Então, eu não vou dizer, eu não sou ingrata, no sentido de que é meu currículo, está lá. Secretária de Estado no governo Ricardo Coutinho. Tenho um respeito, tentei participar até de uma entrevista dele essa semana. Politicamente, divergências, mas uma pessoa que tem meu respeito. Então, a gente já executou aqui em Cajazeiras, na Secretaria de Promoção Social. Saí, por onde passei, minhas contas foram aprovadas, 7-0, tá certo? Mas o serviço ficou feito. Também. Aí você tem que ter esse cuidado. Aí você diz, foi só no Legislativo? Não, quando a gente está secretária, aí chega o cara que está de paletó e vem dizer, eu quero que você faça isso. Chega para a secretária e diz, olha, você tem que me dar isso aqui. Às vezes até de forma ilegal. Uhum. E foi por isso que eu também eu não sou muito simpática, né, diante deles. Eu entendo. Tá me entendendo? Não sou. Mas assim, eu tenho um carinho muito grande por servir a essa terra que me acolheu. E quando eu cheguei aqui, eu não tinha uma casa para morar. Eu não estava com o dinheiro para fazer a primeira feira. E eu tive acolhimento de 2 homens que não pediram para arranjar alguém que pudesse me avalizar. O senhor José Crispim, que eu residi na casa dele, comprei a casa dele, e seu Arcanjo, né? O pai que vendia fiada a todos os professores na caderneta, né? Então, tudo isso foi um processo, né? O processo mais complicado que eu enfrentei foi estar representando a SUNAB no plano Sarney. Você sabe o que é você ter o poder de entrar dentro de uma empresa e multar, e às vezes até... Quem viveu aquela época, os fiscais de Sarney. Você sabe o que era entrar no supermercado de Geraldo Batista? Conrado não era nascido. Não. Ei, para. É isso, rapaz. Então, esses desafios eu passei por todos. E continuo, viu? Eu não tenho medo de enfrentamento, graças a Deus. Sou afilhada do Divino Espírito Santo. Amém. Eu? Lenilson. Já estamos nos aproximando do final, professora Léa. Já agradecendo, um papo muito gostoso. Até eu disse a Conrado, não, diga ela que a gente vai ter uma conversa solta, como a gente sempre faz com os nossos convidados. Já agradecendo a senhora por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco conversando. Agradecer a Conrado que intermediou desde o início esse nosso papo. Queria aproveitar que a senhora aproveitasse esses minutos finais para as suas considerações aos nossos ouvintes e de chamar alguma coisa que tenha a acrescentar sobre a secretaria. Meu sentimento para o público é gratidão, é respeito. Eu acho que o respeito, a gratidão é o sentimento mais importante que nós devemos ter. E eu sei que os ouvintes do Alto Sertão, de Cajazeira especificamente, eles são muito importantes na minha vida, né? Porque a gente já fez todo esse trabalho, certamente a gente teve, né, a segurança de todos. Mas eu quero aproveitar agora, porque nós temos um evento, a gente vai sair daqui agora. Nós vamos lá para o Arena, exatamente em frente ao ISIS, né? Passou agora. ISIS é minha sobrinha, mas é lá o local do ambiente. No Arena, ficar melhor. Delícias as delícias da ISIS. Delícias da ISIS. Que é lá, né? De lá nós vamos participar de uma corrida, né? Agora,
Hein? Estão me ouvindo? E eu Abraço estou a todos. eu quero convidar todas as mulheres. A gente somos parceiras, né? Inclusive com a Secretaria de Esporte de Cajazeiras. E, pelo que eu estou sabendo, nós temos hoje já 700 mulheres para fazer essa caminhada. Uma coisa boa. Não, a corrida. Como eu vou caminhar, eu vou caminhar. Então, convido todas as mulheres de Cajazeiras. Essa corrida, de fato, é um protesto. E nós a Secretaria da Mulher vai vestir esta camisa. Então, vou sair daqui, literalmente, para participar da Corrida Lilás. É Lilás, não é, Conrado? Né? Hoje, a Corrida Lilás, e são muitos organismos e secretarias, Estado, município, que estão envolvidas. Ricardo Delfino, que está chegando na cidade e está acompanhando a sua entrevista, queria até entrar no ar, mas por conta do nosso tempo a gente fica impossibilitado. Mas lhe parabenizando pelo trabalho à frente da Secretaria, enfim, deixando aqui esse registro. Muito obrigado, Ricardo, e eu vou até publicizar. A Delfinada é literalmente muito ligada à nossa família, desde lá da nossa cidade natal, que é São José de Piranhas. Né? O avô de Currinha, político, e o outro avô, ex-prefeito, todos em saudosa memória, eram ligados ao meu companheiro, o senhor José Florencio, que passou por 2 mandatos de vereador e acolhidos e gestados por eles. Então, é uma história. Esses meninos aí já são crias das crias dos delfinos. Por isso que a gente tem uma relação, assim, que não é só política, mas é uma coisa, assim, de muita gratidão. Ok, secretária, obrigado pela sua participação. Estamos aqui sempre à disposição, Conrado sabe disso, a hora que precisar, pode voltar aqui para divulgar os eventos da Secretaria, as políticas públicas da Secretaria, como você diz, não só para mulheres, mas para a diversidade humana em forma geral aqui em Cajazeiras, e a gente agradece muito sua participação aqui. Eu que agradeço, eu me sinto em casa. Vieram lembranças saudosas da sua família, né? Porque nós tivemos trabalhos juntos e nós tivemos, por exemplo, com Fátima, um ambiente maravilhoso de brincar carnaval, onde eu era dirigente de um bloco. Né? Tudo isso saiu de perto de mim por conta de devoluções das minhas pessoas a Deus. E a gente fica mais frágil para as festividades. Mas eu me senti muito em casa. Sempre. Coisa boa. Muito obrigada. Obrigada de verdade. A gente que agradece. Meu caro Tibério, já finalizando nosso programa, vamos ao nosso segundo bloco de testemunhais com Suênia Souza. Dona Cila, você quer uma grande opção para lanches e refeições? Não deixe de ir na Dona Cila. Lá você encontra espetinho, arroz de leite e vários lanches com refrigerante, sucos e uma cerveja bem gelada num cardápio variado. A localização bucólica é um diferencial, além do atendimento e do preço acessível a todos. Dona Cila Lanches e Refeições está localizada na Praça Santo Onofre, no Sítio Saco, em Triunfo, Alto Sertão da Paraíba. Luciano Cópias. Prestes a completar 30 anos no mercado, a marca Luciano Cópias e Papelaria, já uma marca conhecida em Cajazeiras e toda a região pela excelência dos serviços oferecidos. Com 2 pontos no centro de Cajazeiras, sendo a matriz na rua Sebastião Bandeira de Melo, 242, e a filial na rua Coronel Peba, 234, nas proximidades da Caixa Econômica Federal, gerenciados por Luciano Oliveira e Ana Beatriz. A empresa oferece uma gama de serviços e produtos aos consumidores. Os atendimentos aos clientes podem ser presenciais nas 2 lojas ou pelos canais remotos. WhatsApp
83991233370 ou 83991851144. Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba, Sintep, completa 50 anos de criação e conquista para o magistério paraibano. Criada em 1974, o Sintep-PB reafirma seu compromisso com a luta pelos direitos dos trabalhadores da educação do Estado. Em Cajazeiras, o Sintep fica na rua Engino Rolim, 64, no centro, atendendo também pelos telefones 83-3531-2392 e pelas suas redes sociais. Para mais informações, siga o Instagram, @SintepPB. Voltamos a apresentar Destaque PP. Destaque PP. Lenilson Oliveira. 15 horas e mais 4 minutos. Só agradecendo, já ultrapassando o horário do nosso amigo Zé Ronildo, que já está ali nos corredores. Agradecendo a audiência, a você que está em casa, e marcando o nosso próximo encontro para sábado, aqui pela Alto Piranhas, a partir das 14 horas, com mais um Destaque PB. Rinaldo. Agradecer também aos ouvintes, e lembrar que o programa tudo que a gente fala aqui no programa está no site destaquepb.com.br. Obrigado a todos, até o próximo sábado, paz e bem. Identificação: ZYI